Olá! Começa agora o Trabalho em Revista, programa da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Veja nessa edição. Dúvidas sobre registro na carteira de trabalho? Fique atento, temos dicas importantes. O trabalhador deve ser registrado desde o primeiro momento, desde o primeiro dia que iniciou o seu trabalho. Propósito de vida e protagonismo é o tema da entrevista em estúdio com o palestrante, compositor e escritor Álvaro Fernando. E ainda tem os quadros Tome Nota e o Pausa Legal. É agora no Trabalho em Revista. O modelo digital da carteira de trabalho já está disponível e é de graça. Preparamos uma reportagem para mostrar como é o novo modelo do documento e ainda separamos as principais dúvidas de empregados e empregadores sobre o registro em carteira. Confira! O Matias veio do Paraguai com a família em busca de trabalho. O jovem está em Mato Grosso há quase um ano. Aqui ele faz serviços de servente, sem carteira de trabalho assinada, porque ele não tinha. Agora está solicitando o documento. Que se eu quero trabalhar na diária, assim, aí se eu sofro um acidente, eu vou ter que me sustentar eu mesmo. E se eu trabalho na minha carteira assim, e se acontecer uma coisa comigo, eu acho que a minha carteira vai me ajudar. Sim, Matias, é importante. A carteira de trabalho é a garantia dos direitos como FGTS, aposentadoria, seguro-desemprego, auxílio-doença e abono salarial. A emissão da carteira é de graça. Pode ser feita na Superintendência Regional do Trabalho, em Cuiabá. O documento é o mesmo para todos, inclusive para estrangeiros, com uma diferença: a data de validade, que para o imigrante vai depender do período de permanência no Brasil. Essa carteira, por exemplo, foi emitida em 2015 para um haitiano. O prazo? Esse já venceu. Ela é o documento essencial do trabalhador e ele precisa ter esse documento sempre atualizado, sempre em mãos, porque essa é a vida do trabalhador. É o histórico de toda a sua profissão, de toda a sua vida profissional. O modelo atual da carteira de trabalho agora tem todos os registros informatizados num banco de dados do governo. Mais seguro para evitar fraudes. Tem digital do trabalhador e números nas páginas. O documento também virou digital. Está disponível na palma da mão. Num clique, você acessa os dados. Mas as regras sobre o registro de contrato na carteira de trabalho continuam as mesmas. E algumas dúvidas valem a pena esclarecer, como por exemplo, quem contrata tem prazo para registrar na carteira de trabalho? O registro ele tem que ser desde o primeiro dia. Agora a empresa tem 48 horas para fazer todos os procedimentos de registro e devolver essa carteira já assinada para o trabalhador. No contrato de experiência, é possível contratar o funcionário sem registrar? Não. O trabalhador deve ser registrado desde o primeiro momento, desde o primeiro dia que iniciou o seu trabalho. Ele nem deve dar entrada ao local de trabalho sem que a sua carteira já esteja assinada. O novo contrato pode ser registrado na carteira mesmo havendo um contrato antigo que não tinha sido dado baixa? Ou seja, registrado término? Sim, pode contratar e depois pedir ao trabalhador que retorne à sua empresa e peça baixa naquele contrato anterior. Porque às vezes o trabalhador já consegue um trabalho logo em seguida e não deu tempo da empresa anterior cumprir todos os trâmites legais para a baixa na carteira, para a demissão. Então ele pode ser contratado novamente no dia seguinte em que ele saiu de uma empresa e a empresa anterior vai dar baixa no dia certinho, sem problema nenhum. E tem mais. A carteira de trabalho é tão importante que substitui a CNH e o RG. A do Matias já está pronta. E agora chegou o momento do Pausa Legal. Veja dicas importantes para a sua saúde. A de hoje é sobre a importância de pequenas caminhadas durante a jornada de trabalho.
Olá! Nossa dica legal de hoje é que você aproveite sua pausa para se movimentar. Ficar muito tempo na posição sentada prejudica a circulação nos membros inferiores. Por isso, levante do seu posto de trabalho e caminhe. Vá ao banheiro, se alimente, tome uma água, um café. Você sabia que a nossa panturrilha é conhecida como nosso coração periférico? Quando a musculatura dessa região se contrai, ela impulsiona o sangue em direção ao coração. O simples fato de caminharmos aciona essa musculatura, melhorando a circulação e prevenindo problemas vasculares. Então é isso. Até a nossa próxima pausa legal. E no quadro Tome Nota, confira tudo o que você precisa saber sobre férias. Quatro coisas que você deveria saber sobre férias. Depois de um ano trabalhando na mesma empresa, você ganha o direito de tirar 30 dias de férias nos próximos 12 meses. Se o descanso não for concedido nesse prazo, chamado de período concessivo, o empregador precisa pagar as férias em dobro. A época da concessão das férias fica a critério do que for melhor para o empregador. A única exceção são os estudantes com menos de 18 anos que podem tirar os 30 dias no mesmo período das férias escolares. O empregado, se quiser, pode vender 1/3 das férias ao empregador, mas o patrão só é obrigado a comprar essas horas se for avisado com pelo menos 15 dias de antecedência. E atenção! Se o empregado faltar ao serviço sem justificativa, perde parte das férias. Se tiver entre 6 e 14 faltas, perde 6 dias. Se for entre 15 e 23, perde 12 dias. Entre 24 e 32 vezes, perde 18 dias. E se faltar mais de 32 vezes, perde as férias inteiras. E essas foram as 4 dicas de hoje. Se quer acompanhar mais vídeos como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. DST-Tube é a Justiça do Trabalho, sempre com você. Propósito e protagonismo de vida são algumas atitudes importantes para alcançar metas pessoais e profissionais. O assunto é tema da entrevista em estúdio com o palestrante Álvaro Fernando. A entrevista no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já. No Brasil, cerca de 2.700.000 crianças, entre 5 e 17 anos, se encontram em situação de trabalho irregular. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Uma campanha da Justiça do Trabalho. Tá indo aonde? Tô subindo. Meu turno já vai começar. Cadê o capacete, o óculos, a luva? Cadê o cinto de proteção? Larga de ser chato, rapaz. Esse troço me atrapalha, me aperta e não consigo trabalhar. Ó, dá licença que eu já tô atrasado. Eu te falei, trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Esta é uma pistola de pregos, um exemplo de produtividade. Para o profissional bem treinado, é uma ferramenta de trabalho rápida, precisa e potente. Porém,
Em mãos inexperientes, ela é um acidente esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. A Justiça do Trabalho é lenta? Mitos e verdades sobre a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é um dos ramos do Poder Judiciário mais rápidos que existe. Na média nacional, o tempo para sair a primeira decisão é de pelo menos 3,5 vezes menor que na Justiça Federal e na Justiça Estadual. Até mesmo na hora de cobrar o pagamento da dívida, a Justiça do Trabalho é mais rápida do que as outras. Leva no mínimo 1 ano a menos para garantir que o trabalhador receba o seu direito. Já pensou ter que esperar muito mais tempo para ver seu direito assegurado? É isso que pode acontecer se decidirem que as ações trabalhistas devem ser julgadas por outro ramo do Poder Judiciário. Julgar com agilidade é bom para todos. Resolve os problemas de quem trabalha e de quem emprega. Agora você já sabe. A Justiça do Trabalho é uma das mais rápidas do país. Gostou? Compartilhe! No trabalho também é lugar de cuidar da saúde. Ao invés de mais café, por que não um copo de água? Escada em vez de elevador. Descansar as vistas quando usar o computador por muito tempo. Um ambiente saudável faz bem para todos nós. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. A responsabilidade pela saúde e integridade física e psíquica dos trabalhadores é de todos, do profissional, dos empregadores, do poder público e da sociedade. Juntos e mobilizados, podemos evitar adoecimentos, acidentes de trabalho e até tragédias. O primeiro passo é deixar de lado a indiferença. Todo ato voltado para a proteção dos trabalhadores importa, inclusive para o bem-estar empresarial, porque trabalhadores saudáveis produzem mais e melhor. Aos empregadores cabe fazer um diagnóstico de riscos, sinalizar áreas de perigo, identificar e corrigir condições que favoreçam a ocorrência de acidentes e oferecer treinamento. Aos trabalhadores cabe utilizar os equipamentos de proteção individual e seguir os procedimentos de segurança. Ao poder público e à sociedade cabem a fiscalização e o engajamento em campanhas de prevenção, como o Abril Verde. A vida se dá no encadeamento de acontecimentos. As escolhas que fazemos têm repercussões não apenas nas nossas vidas, mas em tudo aquilo que nos rodeia. Que a nossa escolha seja sempre colaborar
para a segurança e a saúde no meio ambiente do trabalho. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seus sites os mais variados tipos de informações e serviços. Além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já www.trt23.jus.br. Olá! Qual é seu propósito de vida? Ter sucesso profissional? Realizar um sonho? O que te faz feliz? Já parou para pensar nisso? É o tema da nossa entrevista de hoje. Por isso nós recebemos aqui no estúdio o palestrante, músico e escritor. Já recebeu vários prêmios, Álvaro Fernando, a quem a gente agradece muito pela presença. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Álvaro, qual o segredo do sucesso profissional? Ah, se eu soubesse, ia ser uma maravilha, né? Se eu soubesse o segredo. A gente tem tantos livros, né? Assim, 10 dicas para ser feliz, 5 leis do sucesso. E se a gente fosse decorar todas elas, seriam milhares de leis, né? Por que que isso acontece? Porque não há uma fórmula, né? Cada pessoa tem o seu caminho, né? Se eu pudesse dar um conselho, seria você avaliar o quanto você tem a rédea da sua vida na mão e o quanto você está se deixando levar no estilo deixa a vida me levar, vida leva eu. Álvaro, vamos falar sobre protagonismo. E qual a diferença entre protagonismo e propósito de vida? Tem diferença nisso? Tem diferença, porque o protagonismo ele está relacionado com tomar as rédeas da própria vida, né? Fazer o papel principal. E o propósito está relacionado com valores mais elevados. Quando eu falo de protagonismo, eu penso que o mais importante da vida da gente é a questão profissional, né? Se resolver profissionalmente, porque é isso que você vai fazer todos os dias. Eu, por exemplo, cheguei aqui em Cuiabá ontem e estava assistindo um encontro muito interessante de um executivo. Eu vivo viajando e tendo contato com executivos muito inteligentes e muito interessantes. E esse era o Guilherme Carvalho, que estava falando o seguinte: você vai pegar para uma equipe um caderno e você vai escrever uma frase todos os dias, que é assim: eu estou aqui para trabalhar. Se você escrever essa frase feliz, é uma coisa. Se você escrever, ai meu Deus, não tá legal, né? Então, uma questão importante do protagonismo começa por aí. Com que energia você escreve essa frase no seu caderno todos os dias? Eu estou aqui para trabalhar, ou ai que pena, hoje não é sexta-feira, né? Ai que pena, não são 6 horas da tarde. Ai, que pena, eu não vou me aposentar hoje. Ai, que chato que eu vim aqui. Aí é a hora de separar e pensar que talvez você não esteja fazendo o papel principal da sua vida. Isso é tão importante. Agora, como ir e assumir esse papel principal na vida? Porque é difícil. Isso você tem uma questão da disciplina, né? Porque ninguém vai ligar para sua casa e perguntar para você: e aí, tá pensando na sua vida? E o seu propósito? Como anda? Não. É você que vai fazer isso, né? Existem 2 tipos de disciplina. A disciplina imposta a você e a disciplina que você mesmo considera sua disciplina. Exemplo, escovar o dente. Você não quer escovar o dente quando você é criança. É uma disciplina imposta a você. Mas num dado momento você chega à conclusão de que escovar os dentes é bom. E aí isso vira uma disciplina sua. A questão do propósito de vida, como fazer isso, tem a ver com disciplina sua. É você que vai fazer. Não tem ninguém que vai cuidar do seu propósito de vida. É impossível.
Só você vai tomar as decisões necessárias para você escrever: eu estou aqui para trabalhar. Que bom! Que bom! Porque vai acontecer todos os dias. Tem pessoas que promovem essa mudança no sofrimento, na hora do desemprego, na hora do desespero. Por que o ser humano ele é assim? Essa mudança tem que partir nesse momento final? Não sei, geralmente daí as pessoas estão enfraquecidas, né? Quando há um momento de depressão, às vezes pânico, tudo isso, né? É um momento difícil de fazer grandes mudanças, né? Daí é um momento onde a gente está mais buscando uma recuperação. A gente tem que pensar nessas mudanças quando a gente está bem, né? A gente está bem, mas a gente tem uma coisinha que precisa ser movida e é nessa hora que a gente faz isso, né? Que a gente transforma a nossa vida, né? Que nem a pipoca, conhece a história da pipoca e do piruá? Conta. A transformação é o grande elemento, é o sonho do palestrante. Quando a gente faz uma palestra e a gente percebe que o público ri, o público participa, o público se emociona, o público pensa, né? Isso tudo é uma realização, você fala, está dando certo, estou me comunicando, mas o sonho do palestrante é que a pessoa saia da sala diferente do que ela entrou, né? Essa pergunta que você está fazendo está relacionada com a pipoca e o piruá, que é um texto do Rubem Alves, um escritor mineiro, né? Que ele fala sobre a transformação, né? Quando a panela esquenta e o piruá se transforma numa flor branca nutritiva, né? O que sobra no fundo da panela? Os piruás, né? Aqueles que, por mais que a panela esquente, eles não se transformam, né? A casca dura do piruá é formada pela presunção e pelo medo. Eles acreditam que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Então, a partir do momento que você percebe isso, você está preparado para se transformar numa outra coisa. O homem, ele é semelhante à história do milho da pipoca, né? O milho da pipoca não é aquilo que ele deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro. Mas para quem estoura, isso depende da iniciativa de cada um. Como chegar lá nesse ponto? Vontade própria? Disciplina. Colocar isso na pauta do dia, né? Você tem um to-do, já ouviu falar de um to-do, a fazer? Você tem no seu computador, né? Todo mundo tem, né? Um lugarzinho onde está escrito assim, a fazer, né? Uma sugestão que eu dou é coloque um post-it, sabe aquele papelzinho que tem uma colinha? Um lembrete. Coloca ali no seu computador escrito assim, ó. O que eu estou inventando para fazer agora para não fazer o que eu tenho que fazer mesmo? Repete. Né? O que eu estou inventando para fazer agora para não fazer o que eu tenho que fazer mesmo? Né? A gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente sabe o que a gente precisa mudar, mas dói, né? A transformação do milho de pipoca em pipoca acontece pelo poder do fogo, né? Momento em que a vida nos leva a uma situação inesperada. Existem pessoas que se transformam e outras que se mantêm para sempre com uma dureza e uma mesmice assombrosa. O medo paralisa. Como enfrentar esse medo que muitas vezes impede essa transformação? Através do conhecimento. A transformação se dá através do conhecimento, né? Quando a gente vai aprender alguma coisa, a gente geralmente tem 3 dúvidas, 3 desconfianças. Primeira desconfiança, desconfiança do mestre. Eu quero aprender isso. Por exemplo, você vai aprender a tocar violão. Aí logo você vira assim e fala, esse professor, será que ele é tão bom assim? Talvez eu encontre um professor melhor, né? A segunda desconfiança é a desconfiança do método. Esse professor é bom, mas esse negócio de ter que segurar o violão assim, eu quero segurar do meu jeito, né? E a terceira desconfiança é a desconfiança de si. Eu não sou bom, eu não tenho jeito, né? Quando a gente vence essas 3 desconfianças e a gente começa a se abrir para aprender as coisas, daí a gente está sempre nos impulsionando em direção a essa transformação.
essa busca por uma chave, mas como que a gente faz, ela não vai embocar numa caçapa boa. Porque somos diferentes, somos individuais, singulares, particulares. Então, cada um tem o seu caminho. Quando a gente ouve aquela frase famosa do Sócrates, sei que nada sei, né? O que é isso? A gente fala, ele era humilde. Não é isso. Não estou dizendo que ele não era. Mas não é sobre isso essa frase. A frase é sobre uma questão que é o seguinte, quando você não sabe nada, você pode perceber. Se você conhecer uma pessoa que você a avalia, julga como uma pessoa que não sabe nada, geralmente ela é arrogante. Ela acha que ela sabe tudo, né? E quando você aprende um pouquinho, você percebe que você não sabia nada sobre aquilo. Exemplo, você é um cara que gosta de vinhos, né? Daí você começa a estudar. Daí você descobre que tem 1 milhão de livros de vinhos e coisas, uma cultura milenar. E num certo momento você fala, nossa, estou estudando vinho há 1 ano, e aí? Aí eu descobri que eu não sei nada. O outro que nunca leu um livro acha que ele sabe tudo de vinho, né? Então é nesse sentido o sei que nada sei. A hora que ele começa a ter um conhecimento, a fronteira com o desconhecido é muito maior, percebe? Se o conhecimento fosse uma ilha, e você tem as praias do desconhecimento que está em volta, você vai aumentando a sua ilha, sua praia de desconhecimento vai ficando grande, você faz uma ilha gigante, você começa a olhar e falar, nossa, eu não sei nada. O poder está dentro de si. O poder, sim, sempre está dentro de si, mas no conhecimento, né? Não é uma coisa, o poder está dentro de mim, cuidado, que daí você pode ir para o campo da espiritualidade, que abre uma outra porteira boa também. Hoje nós falamos sobre sucesso profissional, propósito de vida, protagonismo. Para encerrar essa palestra, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, porque hoje nós conversamos com o palestrante, músico, escritor Álvaro Fernando, que já ganhou vários prêmios pelo Brasil afora e está aqui no nosso Trabalho em Revista. Que mensagem você deixa? A minha mensagem é, abra o seu caderno e escreva, eu estou aqui para trabalhar. Se você estiver feliz, deixa a vida te levar. Felicidade, né? Fazer o que gosta. É isso aí. Chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Lembrando que você pode rever este programa quando quiser. Acesse a página do TRT no YouTube. O endereço aparece aí na sua tela. Aproveite também para seguir o Tribunal nas redes sociais. E fique por dentro do que ocorre na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada pela companhia. Obrigada, Álvaro. Obrigada por ter vindo aqui. Muito bem-vindo. E a gente se encontra no próximo encontro.